O dinheiro pode ser restaurado, a propriedade pode ser restaurada, carros quebrados, pinturas desbotadas e casas antigas podem ser restaurados. Relacionamentos podem ser restaurados, mas uma coisa que nunca pode ser restaurada é o tempo. O tempo voa e não retorna. Os anos passam e nunca os recuperamos. No entanto, Deus promete o impossível: restituirei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, a Joel 2h25. O significado imediato dessa promessa é claro. O povo de Deus sofreu a destruição completa de toda a colheita por enxames de gafanhotos que marcharam como um exército de insetos pelos campos, destruindo as plantações e multiplicando seu número à medida que avançavam. Durante 4 anos consecutivos, a colheita foi completamente devastada. O povo de Deus foi levado aos joelhos de mais de uma maneira. Mas o Senhor se tornou zeloso por sua terra e teve piedade de seu povo. Deus disse: E eis que envio a vocês trigo, vinho e azeite, e vocês serão satisfeitos. A Joel 2:18-19. Nos anos seguintes, Deus disse que seus campos produziriam uma abundância que compensaria o que havia sido perdido, as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e azeite. Comereis abundantemente e vos fartareis. A Joel 2:24-26. Essa maravilhosa promessa significava que anos de colheita abundante seguiriam os anos de desolação provocados pelos gafanhotos. Mas Deus também colocou essa promessa na Bíblia para nós hoje. O que são anos perdidos para nós? Anos perdidos, ou anos de gafanhotos, são anos que não podemos recuperar e que se manifestam de várias maneiras. Anos perdidos são anos infrutíferos. A sensação de anos infrutíferos pode ser comparada a uma terra que, apesar de ser cuidadosamente cultivada, não produz colheita. É a sensação de olhar para trás e ver um campo que deveria estar cheio de vida e crescimento, mas que, em vez disso, está vazio ou devastado. Esses anos perdidos podem ser marcados por esforços incessantes, onde cada gota de suor e cada hora de trabalho parecem ter sido em vão. Anos infrutíferos são como sementes plantadas com esperança, mas que nunca brotam. São projetos meticulosamente planejados que nunca se materializam ou sonhos acariciados que desvanecem antes de se tornarem realidade. Para o indivíduo que investiu seu tempo, esses anos podem parecer um vazio, um espaço onde o sucesso deveria residir, mas agora ecoa com o som do desengano. No mundo dos negócios, esses anos podem ser caracterizados por decisões que, embora parecessem promissoras, no final não deram frutos. Pode ser uma estratégia de marketing que falhou em captar a atenção do público-alvo, um produto inovador que não atendeu às expectativas do mercado ou um investimento que resultou em perdas em vez de lucros. Refletir sobre esses anos pode trazer uma sensação de tempo desperdiçado, oportunidades perdidas e potencial não realizado. Você pode se perguntar: o que aconteceu com todo o meu tempo e esforço? Anos perdidos são anos dolorosos. Anos perdidos são como sombras que se alongam ao entardecer, carregando consigo a melancolia do que poderia ter sido. São anos tecidos com a dor da ausência, onde cada memória é um lembrete do vazio deixado por aqueles que partiram. O futuro, outrora pintado com as cores vibrantes de esperança e sonhos compartilhados, agora parece desbotado, contaminado pela incerteza e pelo medo de dias solitários que se estendem à frente. Penso naqueles cujos corações foram quebrados pela partida inesperada de um ente querido. Você, que planejava uma vida inteira juntos, agora se encontra navegando em um oceano de silêncio, onde cada onda traz saudade e cada maré a realidade implacável de um amanhã sem retorno. Planos para o futuro, outrora tão reais e tangíveis, agora são fantasmas que assombram seus dias, sussurrando sobre o que foi perdido. Também penso naqueles que carregam o fardo invisível de doenças, tanto físicas quanto mentais, que os privaram da liberdade de viver plenamente. Você, que assumia que sempre teria força e saúde para abraçar a vida em sua totalidade, agora enfrenta um espelho que reflete limitações e desafios inesperados. A decepção é uma companheira constante, sussurrando dúvidas e incertezas sobre sua capacidade de seguir em frente. Anos perdidos são anos egoístas. Anos perdidos são como ecos de uma canção esquecida, ressoando pelos corredores do tempo com uma melodia de arrependimento.
Eles são anos que Jim passou perseguindo sombras, anos em que sua fé era apenas um murmúrio distante em meio ao clamor de desejos e ambições pessoais. A vida de Jim, um tecido rico em experiências, estava, no entanto, obscurecida pela ausência de espiritualidade em sua essência. Aqui está a história de Jim, um conto tão antigo quanto o tempo, onde a busca por significado é ofuscada pelo brilho sedutor do ego. Jim, cuja devoção a Cristo era superficial, encontrou-se perdido em um labirinto de autoindulgência. A fé que ele professava era uma peça de conveniência, uma pequena parte de um complexo quebra-cabeça de aspirações e desejos terrenos. Então, em um momento de revelação divina, a vida de Jim foi abalada até o núcleo. Ele despertou para a realidade de que os anos não foram consumidos pelos gafanhotos, mas por sua própria negligência espiritual. Ele se viu diante de um espelho da alma, confrontado com a imagem de alguém que viveu para si mesmo, alguém cuja existência carecia da profundidade e propósito que ele agora ansiava. O que foi que eu estive fazendo? Jim perguntou a si mesmo, sua voz ecoando com a urgência de um coração buscando redenção. Não há substância na minha vida. Estas palavras são um lamento, uma confissão de anos desperdiçados em um mar de egoísmo. Jim deseja transformação, uma chance de reescrever a narrativa de sua vida com tinta impregnada de fé e serviço. Ele clama para viver no poder do Espírito, para que cada respiração, cada passo, cada decisão reflita sua dedicação renovada. Ele deseja fazer a diferença no mundo, para que sua jornada não seja apenas uma série de passos egoístas, mas um caminho pavimentado com amor e compaixão. Os gafanhotos podem ter devorado metade de sua vida, mas Jim está determinado a fazer com que o restante seja uma colheita abundante de boas ações. Nos momentos de graça, anos perdidos são anos sem amor. Anos perdidos são como folhas caídas no outono, cada uma representando um momento de ternura que nunca floresceu. São anos onde a divisão cria um abismo dentro de uma família, onde palavras não ditas e abraços não dados formam uma barreira silenciosa entre corações que deveriam estar unidos. As crianças, testemunhas inocentes dessa separação, crescem em um piscar de olhos, e os anos da infância, que deveriam ser preenchidos com amor e risadas compartilhadas, escapam por entre os dedos como grãos de areia. Um casamento, outrora um jardim de promessas e paixão, agora jaz em silêncio, com as flores do amor lentamente murchando sob o peso do tempo e da indiferença. Os anos passam, e o que deveria ser uma união de almas torna-se uma coexistência vazia, onde os dias são marcados pela rotina em vez do calor da conexão. Você observa casais apaixonados, seus risos e olhares cúmplices um cruel lembrete do que você não tem. Eu gostaria de ser amado assim, você suspira, sentindo o peso da solidão se aprofundar a cada ano que passa. Ou talvez você ainda esteja esperando por aquela pessoa especial, alguém para compartilhar os dias e as noites, alguém que faça os anos valerem a pena, mas parece que os anos estão voando cada vez mais rápido, e a esperança de recuperar o tempo perdido se desvanece. Os gafanhotos, vorazes, não devoram apenas os frutos do seu jardim, mas também os momentos de amor que você anseia. Eles deixam para trás apenas a memória de um tempo que poderia ter sido diferente, um tempo que agora parece irrecuperável. Anos perdidos são anos de rebeldia. Anos perdidos são como rios correndo velozmente em rebeldia, onde as águas turbulentas refletem o desejo de se afastar do que é familiar e seguro. Talvez você tenha crescido cercado de bênçãos, mas dentro de você ardia uma chama de insatisfação, um anseio de desafiar expectativas e explorar territórios desconhecidos. Esse desejo, embora não completamente compreendido, era uma força poderosa que o afastava do caminho traçado para você. Você se entregou a esse impulso rebelde, buscando na correnteza a liberdade que acreditava ser essencial para a sua identidade. Mas a rebeldia, com suas promessas de autonomia e aventura, muitas vezes traz um preço oculto. Em vez de prazer, trouxe dor, a dor de descobrir que a liberdade absoluta é uma ilusão, que cada escolha tem suas consequências e que cada ato de desafio deixa sua marca. Agora, olhando para trás, você sente o peso do arrependimento pelos anos que se passaram, anos que os gafanhotos da rebeldia consumiram sem piedade. Esses são anos marcados por oportunidades perdidas, relacionamentos rompidos e sonhos despedaçados. A rebeldia,
que antes parecia ser a chave para a realização, revelou-se um caminho pavimentado com espinhos de arrependimento. Anos perdidos são anos mal direcionados. Anos perdidos são como estradas que se desdobram em direções inesperadas, levando a destinos não planejados. São os caminhos que você escolheu na sua carreira ou na faculdade, trilhas que pareciam promissoras, mas que se revelaram becos sem saída. Você percorreu essas estradas esperando encontrar seu lugar, mas, em vez disso, encontrou-se deslocado, um enigma em um quebra-cabeça que não se encaixa. Frequentemente, em momentos de reflexão, você se pergunta: como vim parar aqui? A mente se enche de e ao menos, uma ladainha de arrependimentos e possibilidades não realizadas. Se ao menos eu tivesse tomado aquela decisão. Se ao menos eu tivesse aproveitado aquela oportunidade. Se ao menos eu tivesse escolhido um caminho diferente. Esses pensamentos são como fantasmas que assombram seus dias, sussurrando sobre chances perdidas e decisões que poderiam ter mudado tudo. Mas o momento passou, e com ele as oportunidades que um dia estiveram ao alcance. O tempo, implacável em sua marcha, não permite retrocessos. Você fica com os anos de gafanhotos, anos que parecem ter sido devorados pela indecisão e pelo infortúnio. São anos que você gostaria de recuperar, de reescrever, mas que agora residem apenas na memória como lembretes de um tempo que não pode ser alterado. Anos perdidos são anos sem Cristo. Anos perdidos são aqueles que passam sem a presença de uma fé que dá sentido à existência. Para aqueles que encontram em Cristo o caminho para a vida, cada ano sem essa conexão pode parecer um ano consumido pelos gafanhotos, onde o potencial de crescimento e renovação foi devorado pela dúvida e pelo vazio. A jornada sem Cristo é vista por alguns como uma travessia por um deserto espiritual, onde a busca por direção e propósito muitas vezes encontra as areias movediças da incerteza. É um tempo em que perguntas sobre o significado da vida permanecem sem resposta, e os anseios do coração não encontram eco. Quando alguém descobre a fé em Cristo mais tarde na vida, muitas vezes reflete sobre os anos anteriores com uma mistura de arrependimento e gratidão. Arrependimento pelo tempo em que sente que não viveu plenamente e gratidão pela redenção e um novo começo. Quanta insensatez eu teria evitado, pode dizer, pensando nas escolhas e caminhos que poderiam ter sido diferentes. Quanto mais bem poderia ter sido feito na minha vida, reflete, considerando as oportunidades perdidas para fazer o bem e crescer espiritualmente. Mas tome coragem, e há esperança, pois Deus pode restaurar os seus anos de gafanhotos. Ele faz isso de 3 maneiras. Deus pode restaurar anos perdidos aprofundando sua comunhão com Cristo. Deus, em sua infinita sabedoria e graça, tem o poder de redimir e restaurar os anos que parecem ter sido perdidos na vida de uma pessoa, por meio de uma comunhão mais profunda com Cristo. Aqueles que se sentiram distantes ou desviados podem experimentar uma renovação espiritual que não apenas compensa o tempo perdido, mas também enriquece a alma com uma compreensão e apreciação mais profunda do amor divino. Saberás que estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor teu Deus. A Joel 2:27. Essa poderosa declaração é um lembrete de que, mesmo nos momentos mais sombrios, Deus não nos abandona. Ele está sempre presente, esperando para nos receber de volta em seus braços amorosos. Para aqueles que sofreram intensamente, seja por circunstâncias da vida ou por escolhas pessoais, a promessa de comunhão com o Senhor é uma fonte de conforto e esperança. É uma comunhão que transcende qualquer coisa que possam ter conhecido antes, mais rica e mais satisfatória do que práticas religiosas formais. Cristo, o mediador entre Deus e a humanidade, está sempre pronto para restaurar os anos consumidos pelos gafanhotos da vida. Ao nos aproximarmos dele com corações abertos e arrependidos, podemos orar com confiança: Senhor, reconheço que passei muitos anos sem ti, muitos anos mantendo uma dolorosa distância. Agora, peço que enchas meu coração com um amor renovado e gratidão por Cristo. Que a perda desses anos sirva para intensificar meu amor por ti, tornando-o mais forte do que jamais poderia ter sido. Restaura-me, Senhor, os anos que os gafanhotos devoraram. Ao fazer essa oração sincera, podemos confiar que Deus ouvirá e responderá. Ele pode transformar nossas tristezas em alegria, nossas perdas em ganhos e nossos anos perdidos em anos de bênçãos.
Com Deus, nenhum tempo é realmente perdido. Cada momento é uma oportunidade para crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Deus pode restaurar anos perdidos multiplicando sua frutificação. Deus possui a extraordinária habilidade de restaurar os anos que parecem ter sido perdidos multiplicando a frutificação de uma pessoa. Para aqueles cujas colheitas foram devastadas por 4 anos consecutivos, Deus pode compensar os anos consumidos pelos gafanhotos concedendo colheitas abundantes e extraordinárias. Essa generosidade divina nos lembra a parábola de Jesus sobre a colheita, que pode ser de 30, 60 ou até 100 vezes maior do que o que foi semeado. A diferença entre esses níveis de colheita é imensa. 3 anos de uma colheita 100 vezes maior equivalem ao fruto de uma década de colheitas 30 vezes maiores. É uma escala de produtividade que desafia o entendimento humano, mas que está ao alcance da graça de Deus. Por que não pedir isso a Ele? Senhor, os gafanhotos devoraram muitos anos de nossas vidas. Tu nos chamaste como teus discípulos para produzir frutos duradouros. Muitos anos infrutíferos se passaram. Agora, Senhor, pedimos que nos deis alguns anos em que mais frutos duradouros sejam gerados do que em todos os nossos anos de colheitas modestas. Ao fazer esse pedido com fé, podemos confiar que o Senhor ouvirá e responderá. Ele pode transformar anos de escassez em anos de abundância, onde cada esforço e cada semente plantada renderão um retorno muito além das expectativas. Com Deus, cada ano pode ser um ano de colheita abundante, onde o fruto não apenas cresce, mas também prospera e permanece. É um convite para viver em plenitude, confiando que Deus restaurará e multiplicará o que foi perdido, trazendo uma colheita de bênçãos que reflete a generosidade de seu coração. Deus pode restaurar anos perdidos trazendo ganhos de longo prazo a partir de perdas de curto prazo. Deus tem o poder de transformar anos perdidos em ganhos significativos e duradouros, mesmo a partir de perdas temporárias. As grandes provações da vida possuem um propósito divino, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provada pelo fogo, seja achada em louvor, e honra, e glória, na revelação de Jesus Cristo, a 1 Pedro 1h07. O louvor, a honra e a glória são dirigidos a Cristo, pois foi o seu poder que nos protegeu e sustentou durante os anos mais difíceis de nossas vidas. Ao refletir sobre os anos que os gafanhotos devoraram, anos que foram roubados, recordo as palavras de Isaías sobre o nosso Senhor Jesus, que ele foi cortado da terra dos viventes, a Isaías 53:8. Aqui estava o Senhor Jesus, no auge de sua vida, com apenas 3 anos de ministério, aos 33 anos. Alguém poderia pensar que um homem lançando um novo empreendimento aos 33 anos teria tudo pela frente. Mas Isaías diz que ele foi cortado. Ele foi cortado porque suportou o julgamento de Deus, não pelos seus próprios pecados, pois ele não tinha nenhum, mas pelos nossos. Nossos pecados, nossas tristezas, nossas dores foram colocadas sobre ele. Nosso julgamento caiu sobre ele. Nossos gafanhotos o cobriram completamente. A vida do arrebento tenro de Deus foi cortada. Então, no terceiro dia, o Filho de Deus ressuscitou com o poder da vida eterna. Ele se oferece a você e diz o que ninguém mais pode dizer: eu restaurarei os anos que os gafanhotos devoraram. Ao contemplar esta verdade, somos convidados a confiar que Deus pode e irá restaurar os anos que foram devastados. Ele pode transformar experiências que, a princípio, pareciam apenas perdas em ganhos significativos e duradouros. Com Deus, cada desafio enfrentado é uma oportunidade para fortalecer nossa fé e nos preparar para receber as bênçãos que Ele reservou para nós. Essa é uma chamada para olhar além das dificuldades imediatas e enxergar o potencial de uma colheita abundante de fé, amor e serviço que honra a Cristo e reflete sua glória eterna.